Olá, nono ano! Estamos juntos em mais uma videoaula, dessa vez para encerrar o primeiro bimestre, tá? Montei uma apresentação de revisão, montei nesse modelinho aqui do PowerPoint, porque se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês não conseguiram responder ou até mesmo responderam errado, vocês conseguem pausar o vídeo para poder corrigir, tá bom? E vamos relembrar juntos. Vamos lá, primeira questão, para você definir biologia. Biologia é a ciência, né, que vai estar estudando o que? A vida e todos os organismos vivos. É basicamente isso. Segunda questão, qual é a importância da biologia? Então, a importância da biologia é o quê? Entender os seres vivos, compreender todos os fenômenos que estão ligados a ele, a origem que eles tiveram, para quê? Para que novas descobertas sejam feitas, tá? Para que a gente entenda a evolução e até a sobrevivência. Então, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo agora, né, desse vírus, do Covid-19, coronavírus, a biologia é importantíssima, porque é um vírus novo, né? Na realidade, ele vem de uma classe que a gente já conhece, mas ele sofreu mutações. Realmente, tem que ser feitas descobertas, mas a gente já sabe pelo menos o básico que é se isolar para que ele não venha se propagar. Se a gente não tivesse nem esse conhecimento, já imaginariam o caos maior que estaria? Então, olha a importância da biologia, ela estuda os seres vivos e todos os fenômenos ligados a ele, tá? Como é o caso das doenças e das curas para as doenças, ok? Terceira questão, você vai falar 4 características dos seres vivos e você vai explicar cada uma. No livro de vocês tem vários, tá? Eu coloquei 4, mas podem pegar lá do livro, naquela parte de características dos seres vivos. Coloquei organização, que é o quê? Todo ser vivo tem que ter célula. Metabolismo, reações químicas que ocorrem nos seres vivos. Reprodução, capacidade de gerar descendentes. E excitabilidade é a capacidade de um ser vivo responder a algum estímulo, também podendo ser chamado de reatividade, tá? Questão 4 é para você definir. Citologia é o ramo da biologia que vai estudar a célula, e aí a sua estrutura e o seu funcionamento. Evolução é um ramo da biologia que vai estudar a origem e as modificações que os seres vivos sofreram no decorrer do tempo. E por último, aí eu coloquei taxonomia. É o ramo da biologia que vai estar estudando a organização dos seres vivos e ela utiliza vários critérios, né, para poder chegar nisso. Aí a gente estudou Linneu lá para trás, né? Reino, filo, classe, ordem, lembram disso? Quinta questão, é para você completar os níveis de organização dos seres vivos. Então, átomo forma molécula, que formam as organelas, que forma a célula. As células, quando se juntam, formam tecidos, que vão formar órgãos, que formam o sistema, que por fim formou o organismo, né? Cada um de nós. Questão 6, você vai diferenciar comunidade e ecossistema. Então, a comunidade é formada por populações diferentes, tá? E o ecossistema vai ser o quê? Os seres vivos que estão se relacionando com o ambiente. Então, entra o ambiente no ecossistema e a comunidade não, somente populações diferentes que estão ali interagindo. Questão 7 para você completar. As principais substâncias orgânicas são 4: carboidrato, lipídio, proteína e ácido nucleico. Já as substâncias inorgânicas são 2: água e sais minerais. Aí a gente sabe que dentro de sais minerais tem vários tipos, mas os grupos são 2, tá? Questão 8, agora você vai falar a importância e alimentos que são ricos nessas substâncias aqui. Carboidrato é a principal fonte de energia do nosso corpo. A gente tem como, por exemplo, o pão e a batata, tá? Os açúcares de uma forma geral, tá? Carboidrato também pode ser chamado de açúcares. Os lipídios são as gorduras, né? Então, ele tem como importância o quê? Ele faz uma reserva de energia do nosso corpo, é a fonte secundária de energia. Ele impermeabiliza estruturas do corpo, tá? De alguns seres vivos. E ele realiza a manutenção da temperatura corporal. Ele ajuda os animais endotérmicos, que é o nosso caso, a gente tem uma temperatura constante, ele auxilia a gente a manter a temperatura ideal. E como exemplo de alimento, a gente tem a manteiga ou azeite, tá? O óleo, qualquer tipo de óleo. Banha de porco também, para quem gosta de cozinhar com banha de porco, é um exemplo. Já as proteínas, elas têm função
e são 5 funções, né? Podendo até ser mais. Coloquei aqui as principais. Tem função estrutural, enzimática, de defesa, de transporte e regulação, tá? Então as proteínas são bastante importantes. E, como exemplo, as proteínas a gente consegue em alimentos de origem animal, como é o caso da carne, pode ser frango, peixe, boi, não importa, porco, carne, ovo também, tá? Qualquer alimento de origem animal. A 9. Qual a importância da água? A água, a gente sabe que sem água não tem vida também, né? A água é essencial para a vida. Então, ela é um componente bioquímico dos seres vivos e sem água não tem vida. Por quê? O nosso corpo é constituído basicamente aí de 70% de água, além de que a água é utilizada na nossa higiene, a água é utilizada na nossa alimentação, tá? Por quê? Porque os alimentos que a gente come têm água na composição e se não tiver água, a gente também não tem as plantações, né? E aí você não tendo a base da cadeia alimentar, você não tem o restante. Questão 10. A importância dos sais minerais. O sódio, importantíssimo para o equilíbrio hídrico do nosso corpo, que é o balanceamento de água do que vai ficar dentro e fora da célula, e é muito importante também para a transmissão do impulso nervoso. O cálcio, importantíssimo para os ossos e os dentes, e também é importante para o funcionamento do sistema imunológico, que é o de defesa, e o sistema nervoso. Já o ferro, ele faz parte da hemoglobina, tá? E ela é responsável pelo transporte de gases no sangue. 11. Você vai definir vitaminas lipossolúveis e dar 2 exemplos. Lipossolúveis, lipo vem de quê? Lipídio. Então, são vitaminas solúveis em lipídios, em gordura. E aí eu coloquei 4 vitaminas, você vai escolher 2 e colocar, tá? A, D, E e K. Na 12, é para vocês definirem vitaminas hidrossolúveis. E também dá 2 exemplos. Hidro vem de quê? Água. Então, são vitaminas que são solúveis em água. Aqui eu coloquei vitamina C e B, porque todo complexo B, ele vai ser hidrossolúvel. Então, se quiser também, você pode colocar B6, B12, não tem problema. Na 13, você vai diferenciar DNA e RNA. Então, o DNA, ele vai ser responsável pela informação genética, tá bom? Pelo armazenamento dessa informação genética. E a estrutura dele, ele apresenta uma estrutura em dupla hélice, né? Que nós falamos. Já o RNA, ele apresenta uma estrutura de uma hélice simples, tá? Do DNA é helicoidal e do RNA ela é simples. E o RNA, ele também produz proteínas, ele sintetiza essas proteínas. E no 14, ele quer a diferença de base nitrogenada. Então, coloquei até de vermelhinho. Por quê? Repara que adenina, guanina e citosina tem tanto no DNA quanto no RNA. Só que no DNA você tem a timina e no RNA você tem a uracila, tá? Então, são essas 2 bases aí que vão estar diferenciando um do outro. A gente, então, encerra o nosso primeiro bimestre em Biologia, tá bom? Espero que vocês estudem, que tenham entendido tudo direitinho. E, assim que possível, estaremos juntos e espero que o mais rápido possível, ok? Um beijo para todos e até mais!